de Eclesiastes, capítulo 3. Você sabe que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão foi aquele filho de Davi que herdou o trono de Israel depois da morte de seu pai. Salomão, como todo ser humano, teve várias fases de sua vida. Quando Salomão estava na sua fase adulta, ele escreveu um livro de cantares, canções de amor. Quando Salomão atingiu o auge da sua maturidade, ele vai escrever o livro de Provérbios, e Provérbios quer dizer dito sábio, palavras de sabedoria. Já na sua velhice, quando Salomão já tinha vivido as suas maiores experiências, já havia cometido os seus principais erros, os seus acertos, ele então escreve o livro de Eclesiastes. Em Eclesiastes que ele reconhece que tudo é vaidade. Escreveu: olha, lembra-nos do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias. Em Eclesiastes que ele vai escrever: olha, de tudo quanto se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E é em Eclesiastes, que no capítulo de número 3, onde nós vamos ler, ele fala do tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1, está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Versículo 4, está escrito assim: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. E este saltar é o mesmo que regozijar-se. É alguém que chorou, pranteou, sofreu, mas depois saltou de alegria. E eu quero dar ênfase no versículo 4: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de alegrar-se. Amém? Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor, vamos orar. Pai Santo, este é um momento importante no culto. Deus, até aqui nós dirigimos a nossa palavra a Ti, com as orações que fazemos, com os louvores que cantamos. Agora é hora do Senhor falar ao nosso coração através da Tua palavra. Mais uma vez eu coloco a minha vida à Tua disposição, pedindo que o Senhor fale à Tua igreja, que o Teu Espírito Santo venha tratar os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que essa palavra produza em nós fé, que haja edificação na Tua igreja, e que todas as pessoas que ouvirem essa palavra, seja aqui na igreja ou através de um aplicativo, de uma rede social, que entendam que há tempo para todo propósito, e que todas as coisas estão no seu mais absoluto controle, Senhor. Que assim seja feito em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. A ideia do sábio Salomão, já na sua velhice, é compartilhar nas suas experiências. Talvez ele comece a refletir no auge da sua maturidade, já na velhice, contemplando os seus cabelos brancos, ele pensa: olha, eu vivi tantas coisas boas, eu vivi tantas vitórias, tantas conquistas,
Mas para que alcançasse tais realizações, eu precisei enfrentar também algumas adversidades. Eu precisei, para viver a bonança, suportar algumas tempestades. Para viver o tempo do riso, eu precisei também chorar. E quando eu digo a você que a minha intenção é dar uma ênfase no versículo 4, onde ele diz que há tempo de chorar, há tempo de prantear. O choro, ele é um sinal externo do estado emocional de uma pessoa. Normalmente, o choro ele está associado a dias difíceis, a períodos de sofrimento. O choro normalmente está associado à dor, a uma profunda tristeza. E não é errado chorar. A Bíblia diz em João capítulo 11 que Jesus chorou. E a palavra de Deus mostra também muitos outros homens de Deus que foram protagonistas em histórias registradas na Bíblia, que viveram esse período de desgosto, de dissabor. Pessoas que foram profundamente abaladas, entristecidas, a ponto de chorar e viver esse período de dificuldade. Quando você lê, por exemplo, o livro do profeta Neemias, capítulo 1 mostra que ele recebe a visita de alguns dos seus irmãos vindo de Judá, de Jerusalém, e quando Neemias pergunta como estava a situação do povo, dos seus patrícios, dos seus irmãos, foram dizer a ele que o povo estava em absoluta miséria, em pobreza, o povo estava muito mal. Então, no versículo de número 4, o próprio Neemias vai dizer que ele se assentou e chorou e se lamentou por alguns dias. Ele ficou arrasado, ele ficou andando de um lado para o outro. Ele sentava e falou: como é que isso pode acontecer? Como é que o povo pôde chegar a tal situação? E por alguns dias o seu estado emocional não estava bem. Quando você olha, por exemplo, para a história de Davi, você deve se lembrar que lá em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi sai com os seus homens para uma guerra, diz a palavra que eles estão voltando do campo de batalha e eles percebem que há uma fumaça preta espalhada por Ziclag, e logo que se aproximaram, viram que as casas estavam vazias, a cidade havia sido consumida a fogo, e todos os seus familiares foram sequestrados, foram levados a um cativeiro. E o texto mostra que Davi, eles, na companhia dos seus homens, eles começaram a chorar, e eles choraram tanto que até perderam as forças para chorar. Choraram muito, ficaram entristecidos, se lamentaram profundamente. Mas tem uma história na Bíblia que eu quero usar como base para nós entendermos melhor o que Salomão escreve no versículo 4, onde nós iniciamos, e qual é a mensagem que Deus quer compartilhar conosco. Havia um casal que era um casal de Deus. O homem se chamava Eucana e ele se casa com Ana, que sonhava em ser mãe. Como toda mulher, a Ana, ela
sonhava em ter filhos e em construir uma família com o seu amado esposo. Aliás, quando Deus fez o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus deu a ordem: olha, cresçam, multipliquem-se, encham a terra. Então, o fruto do ventre materno é uma bênção. Salmo 127, no versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor. O fruto do seu ventre, o seu galardão, a sua recompensa. O problema é que o tempo passa, os anos vão se avançando, e a Ana percebe que a gravidez não vem, que há algo de errado no seu ventre. Ela não engravida. E o Eucana, que era um homem próspero e rico, ele não poderia ficar sem descendentes, porque para que um estranho não herdasse os seus bens, ele precisava ter filhos. Mas como Ana era uma mulher estéril, então Penina entra na história. E a Penina era exatamente o contrário de Ana. Enquanto Ana era uma mulher estéril, a palavra de Deus mostra que a Penina tinha muitos filhos, era uma mulher fértil. E tudo que a Ana sonhava, a Penina tinha, muitos filhos com o Eucana. Mas a Penina era apenas uma reprodutora, porque todo o sentimento, todo o amor de Eucana estava em Ana. E essa história ela vai ganhar contornos dramáticos quando uma sonha em ter aquilo que a outra tinha. E a Bíblia diz que a Penina, então, vendo que o Eucana amava a Ana, e Ana era uma mulher estéril, então ela começa a zombar de Ana, escarnecer de Ana, ela começa a irritá-la. Eu quero que você vá comigo lá para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, para a gente entender melhor isso. Versículo de número 1. Está escrito assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. A Penina, ela é apresentada como a outra, deixando bem claro que ela entra naquela relação depois. E como eu disse a você, enquanto Ana sonha em ser mãe, Penina vai tendo muitos filhos com Eucana. E a Penina sonhava em receber do marido o intenso amor que ele oferecia para Ana. E como Penina não recebia aquele carinho, aquele afeto, aquele amor que a Ana recebia, então Penina começa a irritar. Observe o que está escrito no versículo de número 4. Está escrito assim: e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, eles estão comendo as porções do sacrifício, participando de um ritual que fazia parte das ordenanças ao povo.
Tudo isso acontece em Siló, porque naquela época Jerusalém não havia sido conquistada, portanto se chamava Jebus, e o centro da adoração até então era Siló. Então eles iam 3 vezes ao ano em Siló para cumprir com todas as festas que a lei determinava, e depois de oferecer os sacrifícios, então eles pegavam porções do sacrifício para participar de um momento de comunhão, e nessa hora o Eucana, ele dava a porção a Penina e a todos os seus filhos e filhas, mas a Ana ele dava uma parte especial, porque ele amava a Ana, os seus sentimentos estavam em Ana. Ana era a mulher da sua vida. Só que a Penina não gosta disso. Se você observar o versículo 6, está escrito assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então perceba que da parte de Penina há uma hostilidade em relação a Ana. A Penina é aquele tipo de pessoa cínica, que gostava de perturbar o juízo de Ana. Ela fazia questão de gerar constrangimentos em Ana, de feri-la com palavras, com gestos, com ações. Você pode até imaginar, por exemplo, Penina olhando para os seus filhos e filhas e dizendo a eles: olha, como é bom ter filhos. Os filhos são herança do Senhor. E naquela época, a prosperidade de uma família, ela não era medida pelo ouro e pela prata, mas pela quantidade de filhos. Então você deve imaginar Penina engravidando todo ano, e todas as vezes que ela engravidava, ela ia até a Ana e dizia: olha, mais uma vez eu estou grávida, como é que Deus me abençoa? Você deve imaginar a Penina dizendo: olha, se os filhos são herança do Senhor, se os filhos são bênção de Deus, então uma pessoa que não pode engravidar é amaldiçoada. Você deve imaginar a Penina dizendo para Ana: olha, Ana, você não se acha uma vara seca? Você não percebeu que você é uma mulher sem a bênção de Deus? Tem algum problema com você? Você acha normal? Eu só entrei nessa relação porque você é incapaz de ter filhos. E olha quantos filhos eu tenho. Você deve imaginar a Penina reunida com todos os filhos e dizendo a Eucana: amor, vem cá, toma, eu fiz isso aqui para você, fiz isso aqui para os meus filhos, para os nossos filhos. E você, Ana, você não tem filho, né? Você sabe que tem pessoas, irmãos, que muitas vezes descobrem o nosso ponto fraco e usam exatamente a nossa fragilidade para causar feridas emocionais. Pessoas que fazem questão de pegar a nossa maior fraqueza, que conhecem as nossas frustrações, os nossos desgostos, e muitas vezes usam tal situação para nos fazer refém dela. Olha, eu sei que você fez, não devia ter feito. E constantemente está ali lembrando: olha, você não dá certo com ninguém, sabe por quê? Porque você é desonesto. Você reparou que você não para em emprego algum? Você é preguiçoso, você não tem vontade de fazer as coisas. E por mais que sejamos crentes, por mais que tenhamos vida com Deus, porque Ana era uma mulher de oração, tem hora, irmãos, que algumas coisas entram por aqui e param aqui. Por maior que seja a nossa fé, por maior que seja a nossa estrutura, por mais que saibamos que não devemos dar ouvidos a conselho dos ímpios, por mais que nós sabemos que as nossas conversações corrompem os bons costumes, tem horas que as palavras de Penina machucam. E a Penina fazia questão de torturar a Ana psicologicamente. A Penina fazia questão de pegar Ana no seu ponto fraco. Ela olhava para Eucana fazendo de tudo
para demonstrar o seu amor em Ana, e ela ficava imaginando o que ela poderia fazer para provocar feridas emocionais em Ana. Por isso que o texto diz: a sua competidora, a mulher que disputava o amor de Eucana, a mulher que gostaria de receber a atenção que ela recebia, a mulher que gostaria de receber o afeto que a Ana recebia, ela a irritava para a embravecer. E qual era o resultado disso? Tristeza, choro, desânimo. No versículo de número 7 está escrito assim: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. A Ana perdia o apetite. E sabe que quando a pessoa sofre um abalo emocional muito grande, quando a pessoa está vivendo o tempo de prantear, o tempo de chorar, a pessoa, ela perde o gosto por aquilo que muitas vezes é o que traz prazer. Quando uma pessoa, por exemplo, descobre que está com uma doença grave, o teste deu positivo, aquela enfermidade que matou os pais, os avós, o abalo emocional é tão grande que a pessoa perde o apetite. Ela perde a vontade de passear aquilo que ela sempre gostou de fazer. Ela perde o prazer de estar no meio dos amigos. Ela perde o prazer nas relações sociais, porque ela está mal. Ela recebeu uma notícia de que aquela enfermidade é grave. A pessoa pode ser a pessoa mais animada da região, mas de repente, depois de 20 anos trabalhando naquele lugar, ela foi demitida e agora não sabe o que fazer. Ela perde o chão. O impacto daquela notícia foi muito grande. Por isso que tem pessoas que emagrecem de uma hora para outra, porque perdeu o apetite, perdeu o gosto pela vida. Se você estudar a história, você vai ver que no versículo de número 15, a própria Ana diz ser uma mulher atribulada de espírito. O versículo 16 mostra que ela era uma mulher que tinha desgostos na sua alma, porque ouvir Penina falando aquelas coisas não era fácil. Ver aquele escárnio, aquela humilhação, aquelas provocações, as intenções de Penina em irritá-la não era fácil. Então ela chorava. E a palavra diz que ela chorava e não comia. Eu estou tentando descrever a você o tempo de chorar que Ana viveu. Os dias de lamento, os dias de choro, de lágrimas. E a Ana era uma mulher de oração, era uma mulher de Deus. Se você observar, deixa essa página marcada aí comigo, vai comigo para o Salmo de número 6, que é um salmo de Davi, versículo de número 6. Davi está recorrendo à misericórdia de Deus. Ele tenta descrever o que sente. O Salmo 42, versículo 5, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Aqui no Salmo 6, versículo 6, ele vai escrever assim, ó: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. É tanto tempo ouvindo essas coisas, é tanto tempo vendo as provocações, é tanto tempo sendo humilhado por essa gente, é tanto tempo tendo que
suportar essa situação, engolindo o sapo, aguardando a arrogância dessas pessoas, que todas as noites eu acabo ensopando o meu leito de lágrimas, o meu coração está cheio de mágoas, a minha alma está cheia de desgostos, eu não tenho paz. Esse é o tempo do choro, esse é o tempo da dor, esse é o tempo da dificuldade. Aqui no Salmo 43, eu quero que você vá comigo até o Salmo 43. Aliás, Salmo 42, versículo de número 10, está escrito assim, Salmo 42, versículo 10: como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Ué, você é crente, não é? Então por que você, sendo crente, seu filho não dorme em casa uma noite sequer? Mas você não é crente? Por que seu casamento está em crise? Se você é crente, por que você passa aperto financeiro? Cadê o Deus que você tanto fala? Cadê o Deus que você diz que serve? Você não acha estranho? Nós somos de Deus. Eu, Penina, tenho muitos filhos com um homem que você ama. Mas por que você não engravida? Será que Deus tem cuidado de você? Será que você realmente é de Deus, Ana? E o resultado disso era abatimento. Olha o verso 11: por que estás abatida, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, essas palavras de afronta, essas provocações, estes insultos, essa pessoa que um dia eu acolhi, que um dia eu ajudei, que me doei, fiz tudo por ela, hoje é a pessoa que me calunia, é a pessoa que com suas palavras, e hoje em dia, na era da tecnologia, as pessoas muitas vezes não precisam falar nada para gerar angústias, desgostos e tristeza nos outros. Elas escrevem, elas postam isso, postam aquilo. Então, a Ana está vivendo o tempo do choro, o tempo de prantear, porque ela não engravidava, ela era estéril, ela não tinha filhos. E então Penina, ela vai usar exatamente a esterilidade de Ana contra ela, para oprimi-la, para machucá-la. E o Eucana, ele vai tentar com as suas palavras. Volta lá para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Ele percebe que alguma coisa está errada. O Eucana, que amava a Ana, ele percebe que a Ana não sorri, e que ele está emagrecendo porque não se alimentava direito. Enquanto Penina sorri, enquanto seus filhos dão risadas, a Ana tem um semblante abatido, porque a Bíblia diz em Provérbios 15:13 que um coração alegre aformoseia o rosto. Você percebe pelo rosto, pelo aspecto do rosto da pessoa, se ela está bem ou não. A pessoa, quando não está bem emocionalmente, quando o coração dela não está bem, você percebe que o semblante dela é um semblante sem alegria. Então o Eucana olha para a sua mulher e percebe o seu abatimento. Então no versículo 10, 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, está escrito assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Por que ele entendeu que o coração de Ana não estava bem? Porque o seu semblante era triste. Porque ele vê que já há algum tempo
A Ana está em prantos, ela está vivendo o tempo de chorar, o tempo da aflição. Os anos iam se passando, e se você ler o versículo de número 8, ele diz assim: ó, e porque está mal o teu coração, não te sou eu melhor que 10 filhos? Isso nos dá a entender que ele tinha pelo menos 10 filhos com Penina. E aí você tem que pensar o seguinte: quanto tempo leva para uma pessoa ter 10 filhos? Bastante tempo, né? Então esse tempo de desgosto da Ana durou aproximadamente um pouquinho mais ou um pouquinho menos, 10 anos. 10 anos ouvindo as palavras de afronta, 10 anos se lamentando e chorando. E eu cito sempre Provérbios 13:12, que diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. A Ana vivia a expectativa de um dia ser mãe, mas ser engravidada da Penina. Então ela chorava e não comia. Eucana tenta com as suas palavras: Ana, olha, você me engravida, mas eu te amo. Você não tem 10 filhos, mas eu te ofereço o que eu tenho de melhor. Eu te ofereço a minha atenção, o meu carinho, o meu cuidado. Só que o sonho de Ana era ser mãe. E então ela chorava e não comia. Eu citei para você o caso de Neemias, onde ele recebe a notícia de que o seu povo estava mal. Ele chorou e se lamentou por uns dias. E quando é que a história de Neemias começa a mudar? Quando ele entende que ele precisa do favor do rei, da graça de Deus, para ir até Jerusalém, arregaçar as mangas e reconstruir aquilo que havia sido destruído. Eu citei o caso de Davi, onde eles choraram, até não ter forças para chorar. Mas quando que a história começa a mudar? A palavra de Deus diz que Davi, todavia, se esforçou no Senhor. Ele vai consultar a Deus, Deus vai dar direção para Davi, e Davi então vai recuperar tudo aquilo que ele havia perdido. Quando é que a história de Ana começa a mudar? Porque afinal de contas ela era estéril, Penina entrou na história, começou a ter um filho atrás do outro, e a Penina excessivamente a irritava para a embradecer. Então, consequentemente, Ana chorava e não comia. Talvez você chegou aqui vivendo o período dos prantos, o período do choro. Talvez você chegou aqui com um sorriso no rosto, mas com o coração dilacerado, triste, abatido, porque as notícias ruins vêm aos montes e de todas as áreas. A vida virou um tumulto. E aí, apesar de você tentar fingir que está bem, apesar de você parecer viver um dia bom, um tempo agradável, quando as luzes se apagam, está você no quarto escuro, e aí vem o abatimento, a tristeza, a desilusão. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Há um momento específico da história que a Ana entendeu que alguma coisa precisava acontecer. Você tem que pegar isso para você agora. Porque se Neemias tivesse chorado, se lamentando, não ia mudar nada. Então ele busca o favor do rei, ele busca a graça de Deus, ele vai diante do povo e ele vai estimular o povo a partir para uma mudança. Eles choraram nos dias de Davi e os seus valentes, até que não houve forças para chorar. Mas o texto mostra que todavia Davi se esforçou no Senhor. Por quê? Porque alguém tinha que fazer alguma coisa. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você entender que a saída é chorar, enquanto você achar que esse tempo de chorar tem que ser prolongado, e você chorar, e você não se alimentar bem, e você viver uma vida melancólica, você aceitar esse desgosto, aceitar essa derrota, e não fazer nada para mudar, sabe o que vai acontecer? Nada.
que Ana decide fazer alguma coisa. Veja o versículo de número 9. Então Ana se levantou. O texto indica uma mudança de postura. A Ana se levanta. Talvez eu te trouxe aqui para dizer para você: está na hora de mudar de postura, está na hora de se levantar. Vai ficar chorando e se lamentando 1 ano, 2 anos, 3, 10. A Bíblia diz que é um tempo para todo propósito debaixo do céu, mas às vezes parece que nós fazemos questão de prolongar o tempo do sofrimento. Sabe, irmãos, Deus é bom, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia. Deus trabalha para levantar os que estão caídos, para fortalecer o seu povo. O Salmo 145, a partir do versículo 14, está escrito assim: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos estão em ti e tu lhes dá o seu sustento a seu tempo. Abre as tuas mãos e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Agora, o problema é quando nós ficamos esperando quando nós esperamos Deus fazer aquilo que nós temos que fazer. Porque o texto diz que Deus levantou Ana. O texto diz que Ana se levantou. Ela mudou de postura. Talvez pensou: enquanto eu ficar chorando e revelando as minhas fraquezas a ela vai ficar falando as mesmas coisas. Sabe, irmãos, tem hora que você precisa aprender que não adianta ficar dando ouvidos a pessoas que falam cientes de que vão te entristecer. Corta. Tem hora que infelizmente é assim, a gente tem que deixar algumas pessoas para trás. Muda de número, abandona a convivência, porque senão você acaba nutrindo com as suas lágrimas o ódio daquele que fala o que fala, para que você viva como você vive. A Ana se levantou, e quando se levantou, olha o que o texto diz: então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela foi chorar agora não diante de Penina, mas agora ela foi chorar diante de Deus. Ela se levantou com amargura de alma. Qual era a sua sensação? Desgosto, dissabor, amargura. Ouviu o que não queria ouvir, viu o que não queria ver. Tudo aquilo que estava diante dos seus olhos provocaram uma amargura no seu coração, uma amargura na sua alma. Mas o que ela fez? Ela se levantou com aquela amargura, ela vai diante do Senhor orar e chorar. Aprenda isso, irmãos. Esse é o lugar que Deus preparou. A Ana estava no templo, no lugar onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus, para buscar a Deus. O Salmo 84, versículo 11 diz: vale mais um dia em teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. As pessoas estão abandonando a casa de Deus por causa das suas amarguras. As pessoas estão abandonando a casa de Deus por causa das suas tribulações, dos seus desgostos. Mas Deus está dizendo que esse é o lugar de você rasgar o seu coração na presença dEle. Davi diz no Salmo 27, versículo 4: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade Ele me guardará. Ela vai ao templo orar, ela vai falar com Deus, como Tiago diz no capítulo 5, versículo 13:
há alguém entre vós aflitos, ore. Ela vai orar, ela chega com amargura na sua alma, ela ora e ela chora. Agora presta atenção no detalhe. A Ana não vai chegar lá fazendo escândalo, gritando, berrando para chamar a atenção de todo mundo. Ela não consegue pronunciar palavras, ela mexe com a sua boca. Ela ora, mas ela faz uma oração silenciosa, não chama a atenção de ninguém com sons. E quando isso acontece, o sacerdote ele olha para Ana que orava e ele começou a pensar: acho que essa daí exagerou no vinho, essa aí bebeu demais, passou da conta. Se você observar o versículo de número 12, está escrito assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Irmão, que texto maravilhoso, louvado seja Deus. Perseverando ela em orar, com desgosto na alma, com espírito atribulado, com as palavras de afronta de Penina, com tudo aquilo que Penina fazia para a embravecer, ela perseverava em orar. Eu cito sempre o texto de Romanos 12, onde Paulo escreveu: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Irmãos, quando nós oramos diante das circunstâncias ruins, do dia mau, das adversidades, tudo deu errado, eu vi o que eu não queria, eu vi o que eu não quis ver, aquilo mexeu com o emocional, abalou a minha estrutura, aquilo me deixou num estado tão crítico. Mas quando eu me disponho a orar nessas circunstâncias, eu estou mostrando para Deus: a minha confiança está em Ti. Em Ti está a esperança de dias melhores. Perseverando ela de orar, ele fez atenção à sua boca. Verso 13: porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, porque Eli a teve por embriagada. Então, como é que Ana orava? Ela mexia os seus lábios, mas não saía som da sua boca. Aí o que Deus faz? Deus conhece o coração do homem. Aprenda isso, porque tem dia, irmãos, que a situação é tão crítica, tem dias que o abalo é tão grande, a decepção é tão profunda, que parece que nos faltam palavras para orar. Mas olha que coisa linda, Deus contempla o coração de Ana. Deus sabe que ela vive, Deus sabe que ela passa. O Salmo 139, versículo 4 diz que ainda a palavra não chegou na nossa boca e Ele já conhece, Ele já sabe. Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você ouve, Deus sabe o que você vê, Ele sabe o que te faz chorar, o que te entristece. E muitas vezes você diz assim: Deus, eu vou lá na igreja, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou parar a cidade com a minha oração, mas quando chega aqui você está tão mal, que você não consegue pronunciar uma palavra sequer. Mas Deus conhece, Deus Ele sabe. Ele sabe que ninguém sabe, Ele vê o que ninguém vê. Eli achou que Ana estava embriagada, mas olha o que ela vai dizer, verso 15: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Por causa das minhas tribulações, do meu sofrimento, das minhas angústias, olha, eu tenho um sonho, eu sempre quis ser mãe, eu casei com esse sonho, eu esperei por muito tempo, eu quis fazer meu marido feliz, eu quis dar descendentes a ele, mas o tempo passou, e eu não
conseguir realizar esse sonho. Como se não bastasse, entrou uma mulher, e essa mulher tem acabado comigo, ela tem me feito sofrer, ela zomba de mim, ela me pegou na minha fraqueza, e eu vim derramar a minha alma perante o Senhor, porque eu quero mudanças. Aí no versículo de número 16 ela diz: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Eu vim falar com Deus dos meus desgostos, eu vim falar com Deus das minhas tribulações, eu vim falar com Deus que eu estou cansada desse tempo de choro, desse tempo de prantear. Eu estou há muito tempo vivendo, eu decidi me levantar, eu decidi lutar por mudanças. É isso que ela está falando para Eli. E você sabe que o Eli, ele era um homem responsável por tudo que acontecia ali no templo. Ele era o sacerdote. Então a Ana vai orar, e se você quer ler a oração de Ana, versículo 11, está escrito assim: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A Ana vai orar, e quando ela vai orar, ela fala: Senhor, eu quero um filho, eu estou esperando há muito tempo, eu tenho sofrido por causa disso. Se o Senhor me der um filho varão, ele será consagrado a ti, será nazireu. Eu me comprometo a entregá-lo em tuas mãos para que te sirva no ministério. Ela ora, ela chora, ela fala com Deus. Ana quer que este tempo de choro, que esses dias de pranto termine o mais rápido possível. Nós começamos a mensagem, irmãos, lendo o texto de Eclesiastes, dizendo que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Deus queria levantar sacerdotes. Se você continuar a leitura, você perceber que os filhos de Eli eram homens exigentes, e Deus queria levantar um homem de Deus para lhe servir no templo. E quando Ana vai orar, há uma conexão entre a vontade dela e a vontade de Deus. A Ana fez uma oração inteligente. Eu sempre cito 1 João 5,14, o texto diz: se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus ouviu a oração de Ana, e Deus já sabia que no tempo determinado Ele iria interromper aquele tempo de pranto de Ana. Quando Ele explicou a ele: olha, sabe por que eu estou assim? Eu não estou bem, eu sou tribulada de espírito, eu vim falar com o Senhor do desgosto da minha alma, porque tem uma mulher que está infernizando a minha vida. Eu não aguento mais, eu sou estéril, eu não tenho filhos, eu casei com o homem da minha vida, mas eu não consegui dar descendência a ele. Então ele entrou na história, agora está acabando comigo, eu não suporto mais. Olha o que ele vai dizer para ela no verso 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Por que o seu semblante já não era triste? Ela decidiu se levantar, ela foi rasgar o seu coração diante de Deus, ela foi falar com Deus dos seus desgostos, ela foi falar com Deus com a sua alma amargurada, mas ela foi, irmãos. E tem um texto que combina exatamente com essa história, que é o que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando ela conclui aquela oração,
o seu semblante já não era mais triste. Por que o seu semblante já não era mais triste? Porque a paz de Deus inundou o coração de Ana. Se você fizer uma comparação do versículo 7 com o versículo 18, o 7 diz que ela chorava e não comia. O 18 diz que ela comeu e o seu semblante já não era triste. O que há, o que muda, o que passa de um versículo para o outro? Ela se levantou e foi se derramar perante Deus. A maior prova que Deus está agindo é justamente a paz que vem sobre o nosso coração. Olha, meu filho é rebelde, é teimoso, tem um coração duro, eu não sei mais o que fazer. Ora, olha, não tem dinheiro para comprar remédios, a cirurgia é cara, o tratamento é de risco. Ora, Deus trabalha no nosso interior, Deus trabalha no nosso coração. Então aquele dia vai ficar marcado como o dia em que Ana se levantou. O que ela tinha vivido até então? Tempos de prantear, tempos de chorar, tempos de se lamentar, tempos de desgosto na alma, tempos de tribulação. Mas esses dias estavam para terminar. Porque quando Ana se levanta e vai ao templo orar, o seu semblante muda, o seu coração se alegra. Agora há nela a confiança de que Deus ouviu suas orações. E olha que coisa linda. Está escrito no versículo de número 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher. Em outras palavras, Eucana se deitou com Ana, se relacionou com Ana. Eucana amou a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Em outras palavras, quando eles tiveram relações, Ana engravidou. O Senhor se lembrou dela. Ou seja, Deus vai abrir a madre de Ana. A esterilidade vai acabar ali. Agora olha que coisa maravilhosa que a Bíblia nos ensina. Há tempo de chorar, mas há tempo de rir. Há tempo de prantear, mas há também o tempo de saltar de alegria. O tempo passa, e depois de um tempo Ana volta àquele lugar. E olha que coisa linda no verso número 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Passado algum tempo, o tempo se encarregou de deixar os dias de choro lá atrás. O tempo passou, e ao invés de lágrimas nos olhos, Deus permitiu que viesse o tempo da alegria. O tempo de sorrir chegou. Agora Ana volta àquele lugar, e ela vai ao mesmo sacerdote que havia imaginado que ela estava embriagada. E olha o que ela vai dizer, que coisa linda, no verso 26. E disse ela: meu Senhor, alegra a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Versículo 28. Pelo que também ao Senhor o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Agora Ana volta àquele tempo, já não mais vítima daquela melancolia. A Ana volta àquele lugar, não mais com o semblante abatido, com histórias tristes para contar. A Ana já não
volta mais naquele lugar para fazer com que as pessoas se preocupem com o estado emocional dela. Não. Agora ela volta lá com o resultado da sua oração e diz ao sacerdote: era por ele que eu orava, esse era o meu sonho, era por causa da falta disso que eu era atribulada de espírito, era isso que eu estava falando, era isso que eu desejava, foi isso que eu pedi a Deus 10 anos e agora eu estou aqui. Por quê? Porque o dia da alegria chegou, porque a tristeza foi embora. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a bênção de Deus na vida de Ana não para por aí, porque se você observar o capítulo de número 2, e em versículo 21 está escrito assim: visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela não teve um filho só. A Ana começou, assim como Penina, a gerar um monte de filhos. E por que eu estou dizendo isso a você, irmãos? Porque talvez hoje você esteja vivendo o tempo do choro, o tempo do pranto. Talvez hoje você esteja vivendo os dias de melancolia, mas esse tempo passa. Não há sofrimento que dura para sempre. Não há desgosto, não há alma amargurada que viva para sempre. O nosso Deus é bom, e se Ele trouxe você aqui, eu tenho a mais absoluta certeza que através dessa palavra Ele está dizendo para você: virão dias de paz, virão dias de alegria, virão dias de riso. Hoje pode ser dia de choro, mas amanhã você vai saltar de alegria, porque o nosso Deus é bom. A Ana vai viver isso. E é isso que Salomão está querendo mostrar. Olha, tem dias de guerra, sim, mas também tem dias de paz. Tem dias de dor, sim. Jó 5,18 diz que ele faz a ferida, mas ele sara. Tem dias de perda, sim. Tem dias de derrota, sim, mas há também os dias de vitória. Há também os dias de celebração. Há tempo de se lamentar, há tempo de chorar, há tempo de prantear, mas também há dias de riso, há dias de alegria, há dias de paz. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje, mas eu sei que tem um Deus, e eu tenho certeza que você veio à procura dele, e esse Deus, ele está no controle de todas as coisas. Enquanto Penina provocava a Ana, enquanto Penina queria embravecê-la, Deus sabia das coisas que iria acontecer lá na frente. Você pode ter chegado aqui triste, abatido, se alimentando mal, dormindo mal, vivendo mal, mas irmãos, faça como Ana. Decida se levantar, decida agir diferente daqui para frente. Para de ficar se lamentando, para de ficar chorando as pitangas para os outros. Para de ficar chorando na frente das pessoas que se humilham. Faça como Ana. Vem aqui, irmãos. Esse é o lugar de você falar dos seus desgostos com Deus. Esse é o lugar de você derramar a sua alma. Eu garanto para você, você pode não sair daqui com os seus problemas resolvidos, mas você vai sair daqui com o coração cheio de alegria. E que Deus também comece a partir de hoje escrever novos episódios da nossa história. O que Deus espera de mim e de você é que estejamos de pé diante dele. O que Deus espera de mim e de você é que nós, como Ana, oramos porque confiamos nele, apresentamos as nossas ansiedades e inquietações diante dele e confiamos na força do seu poder e no seu agir. Hoje a gente chora, mas amanhã nós vamos dar risada. Amém? Vamos todos ficar de pé, por favor.